Olá, estamos aqui para mais um Visão RS. Hoje eu vou conversar com o prefeito de Dois Irmãos, Gerry Meneghetti. Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, Arthur. Uma alegria poder estar aqui participando com vocês desse canhão de audiência aqui. Prefeito, nós falamos numa visita ao teu gabinete, seu município, sobre grandes feitas, né? E também grandes desafios. Tu vens da política há muito tempo. Foste vereador, 2 vezes vice-prefeito e agora está no seu segundo mandato como prefeito do município que cresce muito, mas que também tem algumas coisas que precisam mudar também na cultura das pessoas. E uma delas, se tu me permite falar, é na questão do turismo, né? Que as pessoas muitas vão para Dois Irmãos, mas muitas usam como caminho até Perfeito. chegar em Gramado. Exatamente. Dois Irmãos é um município que tem crescido de forma ordenada, né? Esse é um grande desafio, eu acho que da gestão municipal, porque o município ele pode crescer ou pode estagnar. O nosso está Uhum. crescendo, mas muitas vezes o crescimento ele ocorre de maneira desordenada e isso traz eh, Problemas, né? dificuldades, muitos problemas, né? Então a gente, felizmente, nós estamos conseguindo crescer de forma ordenada. Não é fácil conseguir isso, precisa de planejamento, precisa da comunidade ao lado Uhum. também da administração pública, Sim. mas é o que está acontecendo. E, evidentemente, todo e qualquer crescimento econômico que possa vir para o município é válido, né? Nós temos uma indústria muito bem estabelecida, nós temos aí o comércio crescendo, nós temos a área de Uhum. serviços que cresceu muito nos últimos anos, nós temos agricultura, ainda é pouca, né, Sim. mas ainda a gente preserva o que nós temos de herança, né, dos nossos antepassados ali, que é através da agricultura, mas é uma cidade mais industrializada mesmo. E o que nós estamos procurando explorar nos últimos anos é, de fato, o turismo. Nós temos uma rodovia que passa pelo município, que vai em direção Uhum. a áreas turísticas extremamente consolidadas, como Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Uhum. e muita parcela desses turistas acabam passando e não entrando em Dois Irmãos, não conhecendo Dois Irmãos. E isso, tanto para nós quanto para os municípios vizinhos, ali como Ivoti, Morro Reuter, Estância Velha, Picara Café, é um desafio e todos os municípios estão com essa missão de procurar atrair esse turista para dentro do município. Tivemos, de fato, um crescimento muito grande, especialmente agora, logo após a pandemia, que as pessoas aqui, principalmente da região metropolitana, acabaram procurando muito mais o nosso município, a nossa região, em busca daquele passeio bate-volta, né? Que tu sai de Sim. manhã, volta no final da tarde, ou passa o fim de Uma semana. coisa mais rápida, né? Exatamente. Então, aumentou muito. Mas nós entendemos que nós temos o potencial para acolher muito mais visitantes e potencializar ainda mais o turismo, que é uma mola propulsora importante da economia, Isso é a importante, indústria né? limpa, né? Pô. Como se dizem, né? E o turismo, você usou bem, a indústria limpa, né? Daqui a pouco tem alguns investimentos na estruturação, mas tu não tem que ficar toda hora ali, né? Tem que manter. Exato. Isso é muito importante, E a prefeito. iniciativa privada também, Ela ela vem se forte. autorregula no turismo, Uhum. né? Ela oferece os seus serviços, ela é remunerada por isso, e então tem pouco investimento, vamos dizer assim, da área pública quando isso está funcionando bem, né? Sim. Fica na a rota romântica dos irmãos, né? Rota Romântica começa em São Leopoldo, a Rota Romântica e vai até São Francisco de Paula. São 14 municípios que fazem parte dela. Que legal, isso é muito interessante. E, prefeito, todo esse tempo de vida pública, né, ele te gera também muitos benefícios, te dá credibilidade ou não, depende da tua Sim. atuação, mas ele também te gera diversos desafios, né? Ah, sem dúvida. Eu fui vereador, né, e fui 2 vezes vice-prefeito e agora estou no segundo mandato como prefeito. Eu vim da iniciativa privada também, trabalhei muitos anos na indústria, na área de serviços também já trabalhei e realmente assim a área pública ela é totalmente diferente. Como eh, os desafios eles acabam ocorrendo sob demanda, né? Uhum. Diferente da iniciativa privada, onde nós temos metas, nós investimos para conseguir o retorno financeiro. Na área pública, nós precisamos atender à demanda que surge de acordo com o crescimento da cidade ou de acordo com os fatos que acontecem isoladamente, localmente, né, no município ou até mesmo advindos ou oriundos de situações que fogem do controle do município. Como nós tivemos agora recentemente uma pandemia mundial, nós Uhum. tivemos um surto de dengue em 2022 lá na cidade, quando estávamos nos recuperando da pandemia, tivemos um surto de dengue que era algo novo no município, né? Nós não Nem sabia o que fazer, é, praticamente, né? trabalhamos há muitos anos a prevenção do Aedes aegypti, mas quando veio o surto de fato, assim, com pessoas doentes, contaminadas
pela dengue, aí foi um desafio muito grande, porque saiu de uma pessoa notificada, em menos de 2 meses nós tínhamos aí mais de 600, 700 pessoas notificadas com dengue. Então, para a saúde pública comportar isso, para um município de pequeno porte, é um desafio e tanto. E aí depois nós tivemos ainda a questão de uma estiagem histórica também, naquele período que nós vivemos. O nosso município, a água é tratada, ela é captada num arroio local, né? E ela atende o município de Dois Irmãos e também o município vizinho de Morro Reuter. E a nossa captação simplesmente Secou. secou, não, né? O arroio secou, parou de Mas correr. teve um motivo específico ou só a falta da chuva? Falta da chuva. E foi um evento histórico, porque nós conversamos com os mais antigos moradores lá e que tinham históricos dos seus pais, avós, e ninguém havia presenciado uma estiagem tão forte e significativa como aquela. E nós tivemos que ajudar, nós temos o serviço da Corsã no município, mas nós tivemos que ajudar a abrir arroio, Abrir abrir poço, né? passagens até aí poços novos, né, inclusive até entrando em outros municípios rio acima. E foi um trabalho que a prefeitura se envolveu muito e cargas de água vindo de outros municípios, atendendo a população. Felizmente, medidas foram tomadas. Esse ano a gente teve também um ensaio de uma estiagem Sim. severa, mas não fomos afetados, não teve desabastecimento e nem vai ter. E aí depois veio uma enchente em 2023, um ciclone extratropical, pegou municípios aí como Cará, municípios do litoral. Isso foi por agosto, né? Foi em junho de 2023. Isso, junho de 23. De 15 para Aonde 16 de começou junho. os grandes efeitos climáticos aqui, né? Exatamente. Até chegar em maio de 24. Exatamente. Foi aquele de junho, depois em setembro nós tivemos no Vale do Taquari. Isso. Novembro, depois de novo. Exatamente. Agosto, Porto Alegre, região metropolitana dos temporais, e assim foi indo. E assim foi indo até culminar o ano passado naquela grande enchente que atingiu praticamente o estado inteiro, né? Então, são eventos que não tem na previsão, quando a gente monta um plano de governo, né, com as metas da administração para os próximos 4 anos e apresenta para a comunidade, isso não está ali, né? É um livro de desenho lindo, né? Exatamente. Só que não é assim. Só que não é assim. Então, os desafios eles vão acontecendo, vão vindo. Mas eu sempre digo, né, o importante é tu sempre, independente do que aconteça, manter o município com uma certa saúde financeira, Sim. manter o município com uma organização e manter o município com uma estrutura mínima de atendimento para qualquer situação. Aí quando vem uma diversidade como essas, a gente tem um mínimo de condições, de estrutura né? e de suporte financeiro, saúde financeira do município para fazer alguns investimentos emergenciais. Né? Isso é muito importante, né? Porque não tem realmente como prever. Até numa coletiva do governo do estado, eu questionei ele e disse, governador, nós não temos um prazo, nós não temos uma data específica da próxima tragédia, mas a gente precisa muito saber quando as obras vão ficar prontas. Exatamente. E isso é uma realidade, né? Mas aí eu também entendo que tem investimentos. Você, como prefeito, tem investimento do município, tem o investimento do governo do estado e tem o investimento do governo federal. Como é a ligação do município de Dois Irmãos com esses outros governos e realmente o dinheiro vem, funciona ou não? Aí depende, né? Porque o que acontece? O Brasil ele não é um país organizado para grandes desastres, né? Nós temos aí... Para muitas coisas ele não é organizado, para muitas coisas, inclusive para grandes desastres. Né? Grandes desastres. Então, nós temos exemplos de países europeus, próprios Estados Unidos e outros países, até subdesenvolvidos, que se organizam melhor para eventos como esses, né? Porque em algum momento da história já passaram por isso e serviu de exemplo, e eu acho que o mais importante é isso, a gente aprender com o que acontece. Coisa que aqui no Brasil passa muito rápido, né? A memória ela é muito curta, né? Acontece um evento, bom, passou, agora a gente vai para frente, né? Então, aqui não é diferente. Então, o Brasil não está preparado para grandes desastres, e aí quando acontece essa situação como essa, é aquela correria. Para conseguir recursos do governo estadual e federal, você precisa preencher uma série de relatórios, documentos, né, da Defesa Civil, relatando o caso, o que aconteceu, passa pela aprovação do Estado e vai para o governo federal, que é quem manda o dinheiro. E aí, quando chega lá, existem técnicos, um grupo de técnicos que faz a análise disso, e eu acho que tem que haver esse crivo, né? Porque senão, infelizmente... Todo mundo vai pedir tudo e vai ter o que não vai... né? Exatamente. Algum que não merece não vai ganhar em detrimento de outro que... Né? Então, é assim que acontece. E para nós, só para citar um exemplo, quando nós tivemos ali um evento em junho de 2023, onde nós fomos bastante castigados ali, os nossos arroios todos, eles causaram danos, levaram pontes, levaram até casas, enfim.
Nós fizemos, então, todo o relatório preliminar que é necessário para apresentar para a Defesa Civil, foi aprovado o decreto de emergência, e aí o nosso não foi de calamidade, foi de emergência, porque isso também é algo que tu precisa ter coerência quando tu emite um decreto enquanto é prefeito, porque vai emitir um decreto de calamidade pública, que é o mais grave, o mais severo, para conseguir mais facilidade nas compras, Sim. mas tem critérios, né? E a gente Sim, precisa... não é qualquer um que pode ser, né? A gente precisa aplicar os critérios. Então, nós, por mais que tenha sido significativo lá no nosso município, não foi todo o território do município, foi em Alguns pontos. áreas onde os arroios, né, tinham Sim. a sua passagem ali. E o município é bem maior que isso, então nós não decretamos calamidade, nós decretamos emergência. Bom, foi tudo aprovado, chegou lá no Ministério da Integração Nacional e ficou em análise aí 1 mês, 2 meses, e isso também eu acho um pouco... Apesar de ter sido... É uma vergonha, né? Foram muitos municípios atendidos, mas a gente... É uma vergonha, né? Mas a gente Tudo que aconteceu entende aqui... que dá trabalho, mas as coisas são tão evidentes, os fatos são tão evidentes. Pô, caiu uma ponte ali, a ponte estava de pé. Né? Foi Sim. o evento que causou a queda dela, não foi alguém que foi lá e dinamitou para boicotar, né? Então, assim, as coisas precisavam andar um pouco de forma mais rápida, porque as situações elas são evidentes. O prefeito tem uma frase que diz assim, né? A burocracia, por si só, ela é demorada. Mas a morosidade depende muito bem de quem a faz. Exato. Ou seja, porque as pessoas muito lá, vai deixando e não resolve. Exatamente. Então, nós tivemos um encaminhamento aí de vários, nós pedimos mais, na época foi em torno de 5 milhões de reais, parece pouco, né? Mas para um município que o orçamento é menos de 200 milhões, 5 milhões é significativo. E então nós encaminhamos tudo e demorou, e algumas situações nós não poderíamos esperar, né? Tinha 2 pontes lá que elas ligavam áreas importantes do município, as pessoas não tinham como ficar sem esse meio de locomoção aí. E nós começamos a fazer a obra. Bom, vamos começar a fazer, porque até a gente executar essa obra, que uma ponte é algo que não é do dia para a noite, que se constrói, né? Uma estruturação, né? Então, vamos começar e até lá libera o recurso, a gente paga no final a empreiteira, né, com o recurso que vem de fora, da Defesa Civil. Só que aí, lá pelas tantas, nos pediram fotos atualizadas dos espaços onde ocorreram os eventos, nós mandamos e estava lá a fundação começada lá, né, um início de obras lá dentro do arroio. E aí os técnicos disseram, como já foi começada a obra, o município não vai ganhar dinheiro nenhum. Ou seja... Então, assim, nós conseguimos menos de 5% daquilo que nós tivemos de prejuízo no município que nós conseguimos da Defesa Civil Federal. O resto tudo foi bancado ou reconstruído com recursos próprios, né? Mas, enfim, esses são os desafios que estão postos e a gente está aí para isso também, né? Para superar esses desafios. Eu sei, prefeito, mas a vontade com certeza era de... A gente fica um pouco decepcionado, né? Porque tu sabe que existe uma estrutura de governos. Sim. Tu sabe que, de alguma maneira, esse recurso, se ele não está lá, mas ele é encaminhado através de outras rúbricas para estar lá quando precisa, né? E a gente só quer acessar para ter um auxílio na reconstrução. O que é de direito do município, porque tanto imposto paga, né, ao governo federal e várias empresas em Dois Irmãos, né? Tem muita coisa lá dentro. Para você ter uma ideia, né? Nós tivemos, então, assim, de infraestrutura, um valor determinado. Mas nós tivemos, fora isso, tivemos que dar apoio para os agricultores que tiveram prejuízo, porque, né, as suas lavouras foram todas danificadas. Nós tivemos empresas privadas que tiveram prejuízo. Tem uma pequena lá, inclusive eu falo dessa, porque quanto menor, menos condições tu tem de reconstruir, né? De voltar, né? De voltar. Então ela foi praticamente destruída lá, máquinas levadas, enfim. E aí nós tivemos uma grande empresa do município também, nós temos uma grande empresa lá que teve um prejuízo milionário também, né? Muito maior do que o município teve. Porque máquinas importadas, enfim, né? E aí a gente pediu só uma pequena parte disso. E dessa pequena parte, que foi a parte de infraestrutura do município, aí vem 5%, né? Então, realmente, a gente, enquanto gestor público, nós ficamos decepcionados com esse sistema, mas, infelizmente, é o que está posto e cabe a nós encontrar outras maneiras de solucionar o problema. Mas, meus irmãos, tem muita vida, né? Tem muita história naquele município. O que esperar desse resto de 2025 no município? Bom, nós temos aí pela frente os nossos grandes eventos, ocorrem no segundo semestre. Nós temos o KERP de São Miguel, que é uma tradição agora indo para 196 anos. Nossa, é o mais antigo, né? Nós é o mais antigo do Brasil e o mais tradicional.
Nós temos, o Kerp, ele é uma festa popular, é uma festa do padroeiro, ele surgiu, vou contar um pouquinho, se tu me permite, a por história favor. de como surgiu o Kerp, porque nós nos orgulhamos muito Que dessa legal história. isso. Nós tivemos os primeiros imigrantes que colocaram os pés no Brasil, foi em 1824. Comemoramos o bicentenário ano passado, Sim. da imigração alemã em todo o Brasil. Então, dessa primeira leva, ela ocupou o Vale dos Sinos. Uhum. Desceu em São Leopoldo, os primeiros imigrantes chegaram em São Leopoldo, e aí eles foram tomando espaço, se colocando aí nas áreas que o governo, que o império na época Sim, determinava para os imigrantes. Então, passado alguns anos, dois irmãos, ele ficou conhecido como Baumschneiss. Baum era o sobrenome da família que estava colocada naquelas terras. Schneiss é picada em alemão, Sim. então picada dos Baum. Então era o Baumschneiss, né? Dois irmãos eram o Baumschneiss, era uma família que morava lá e enfim, tinha propriedade sobre aquelas terras, uma família de imigrantes. E aí, na outra leva de imigrantes que vieram da Alemanha, eles vieram através de um veleiro, né? Foram atravessar o Canal da Mancha, como o primeiro trajeto da sua jornada ali, porque o porto é no norte da Alemanha, né? E eles, lá pelas tantas, durante essa travessia, ocorreu uma tempestade, segundo os registros, né, que tem da época, uma tempestade em que quebrou um dos mastros principais, o navio, o veleiro ficou à deriva, e a tripulação abandonou o navio, ficou os imigrantes lá, sem saber o que ia acontecer. E aí, aí foram oficiais, agora eu não sei se da Marinha Inglesa ou de outra força, mas foram as forças inglesas que resgataram esse navio, esse veleiro do Canal da Mancha, acolheram, né, num espaço lá na Inglaterra, e esses imigrantes então começaram a ficar desesperados, porque imagina se hoje com internet, com comunicação instantânea e tudo mais, é difícil às vezes se resolver um problema desse. Imagina 200 anos atrás, saíram da Alemanha, estavam na Inglaterra e o destino era o Brasil. Sim, então foi para lá e tem que vir para cá. Então esses governos, eles precisavam conversar e se entender para saber o que fazer com esses alemães. Então eles saíram de lá e a promessa de que eles fizeram naquele período, então, diante daquela angústia de ficar lá sem saber o que fazer, passando fome até, né, vivendo de favor, eles fizeram uma promessa que o santo do dia que eles chegassem no Brasil, eles iriam então, eles eram muito religiosos, iam comemorar então para o resto da vida. E quando eles pisaram em solo brasileiro, era o dia de São Miguel, dia 29 de setembro. Que legal. E então passaram a comemorar em família, né? O Kerp começou como sendo uma comemoração familiar. Foi ganhando forma, as pessoas, elas como eram colônias, né, de terras, eram agricultura, então elas moravam longe, as famílias uma das outras, não eram assim um aglomerado urbano. Então essa leva de imigrantes que criou o povoado de Dois Irmãos. Eles chegaram ali, alguns ficaram em Dois Irmãos, no Baumschneiss, né? Outros foram para São José do Hortêncio e outras cidades no entorno ali. Mas é essa comunidade que ficou em Dois Irmãos e criou o povoado de Dois Irmãos a partir daqueles imigrantes que fizeram a promessa, eles que desenvolveram então essa fé, essa crença e começaram a comemorar ela. As famílias se preparavam como se fosse um evento semelhante ao Natal. Que legal, se preparavam ali. Era uma coisa uma tradição familiar, exatamente, né? Um momento de alegria deles. Tinha o parente distante, que distante naquela época, se morasse em Gramado era muito longe, né? Porque o deslocamento era de mula, né? Eram outros formatos, né? Então, isso é muito legal. Eles se preparavam, eles limpavam a casa, arrumavam, preparavam um animal, ou um porco, ou um boi, né, abatiam para esperar a visita dos familiares para comemorar o Kerp. E isso, durante o período, as igrejas então foram comemorando também. E aí tem um detalhe muito interessante, que naquela época, né, as igrejas protestantes e católicas eram rivais. Sim. Né? E nós temos registros aí do século XIX, nos livros Tombo da Igreja e outros registros de sociedades que foram criados naquele período, em que as igrejas católica e a evangélica de confissão luterana, elas comemoravam juntas o Kerp. Inclusive, a paróquia de Dois Irmãos é a paróquia São Miguel. E a comunidade evangélica luterana é a comunidade São Miguel também. Legal. Então, um
município conseguiu trazer essa apaziguação, né? Então é algo realmente muito forte que aconteceu, que unificou até essa questão de igrejas e comunidade como um todo. Depois ela foi tomando uma proporção, ela foi sendo comemorada na rua, em frente à igreja, e em determinado momento o município acabou assumindo essa comemoração, assumindo essa festa, o poder público, e se tornou no maior Kerp do Brasil. É uma festa semelhante, para quem não conhece, assim, semelhante a um Oktoberfest, que é o que é mais conhecido. São uma festa típica, com músicas típicas, mas também com algumas atrações assim que tenham uma visibilidade maior, assim, regional. E é uma comemoração muito grande, a vida, a comemoração, a gastronomia alemã. É uma festa muito bonita, assim, e que desde 2022 nós mudamos um pouquinho o formato dela. É uma festa de rua. Nós delimitamos um perímetro. Agora mudou, né? Tem uma questão também de cobrança, tudo mais. E a segurança. Tu melhorou, né? Muito. A qualidade ficou muito boa. As famílias voltaram a frequentar, as crianças vêm vestidas com os trajes alemães. Se mantém uma tradição do município. E é uma tradição muito forte. E outra tradição também é o Natal, que na verdade nós nos encontramos, até vou parabenizar, às vezes as Souvenir Festas, nós nos encontramos através disso, né? E aí chegamos até o senhor lá, muito legal. Tem esse grande Natal que acontece no final do ano. Aproveitar e mandar um abraço aí para a Souvenir, para a Bianca, equipe, que elas são parceiras aí do Natal dos Anjos. Fazem também. Um excelente trabalho. Excelente trabalho na Casa do Papai Noel, tem o trenzinho ali que o Cris e elas ali também compartilham a responsabilidade, enfim. É muito bacana. O Natal ele está indo esse ano para a 30ª edição. Nós vamos comemorar agora 30 anos de Natal dos Anjos. E começou em 1995, bem comunitário, CDL, alguns comerciantes, a prefeitura, o jornal local deu um apoio na época de visibilidade. Foi tímido, foi sendo decorada uma parte da rua da cidade, ali do centro, a São Miguel. E aí foi tomando proporção. Hoje ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores eventos de Natal do Brasil. Não, é lindo. E depois do Natal Luz de Gramado, aí nós sabemos que o que mais atrai público é o Natal dos Anjos de Dois Irmãos, né? Então, não concorre. Veja bem. Não são, né? Não tem como concorrer. O Natal Luz de Gramado é um evento extremamente importante, inclusive para nós, região, né? Inclusive para nós, né? para o estado inteiro, um evento que está consolidado. Mas o nosso evento de Natal dos Anjos, ele é uma opção para as pessoas que também vão visitar o Natal Luz, acabam visitando o nosso Natal. É o Natal comunitário. As atrações elas são gratuitas, com exceção de algumas que têm os espaços pagos, que daí é normal, né? Mas assim, nós temos 2 palcos na rua, na praça e outro no largo, onde nós temos eventos durante os quase 50 dias do Natal, totalmente abertos para a população e para os visitantes. As ruas são decoradas, a cidade fica linda, iluminada. Então a gente tem muito orgulho, aquele orgulho bom, né, do nosso Natal, que é um evento que está se consolidando e se transformando cada vez numa referência aí de Natal para o nosso estado. Maravilha, perfeito. Nosso tempo já passou um pouquinho aqui, mas eu quero agradecer muito por ter aceito o nosso convite, que tu venhas mais vezes aqui nos visitar, e queremos muito estar presente com vocês, não só nesses eventos, né, mas também com diversas dinâmicas dentro do município de Dois Irmãos. Muito obrigado. Prefeito, para a gente fechar então uma frase aqui, que tu pode falar para aquele cidadão da cidade de Dois Irmãos? Continue acreditando em Dois Irmãos. Dois Irmãos só é o que é graças à comunidade que tem. E eu tenho certeza que juntos, comunidade e poder público, vão transformar Dois Irmãos num lugar cada vez melhor de se viver. E eu quero mandar um abraço a todos aí, aproveitar a oportunidade. Maravilha. Prefeito Jerry Meneghetti, Dois Irmãos, e logo tem mais novidades para você.